A Sucesso Bambuí FM apresenta Polícia em Notícia. Os fatos, os acontecimentos, as ocorrências policiais. Polícia em Notícia. Apresentação: Tenente Carlos. Muito bem, presente então nos estúdios da Rádio Sucesso, Tenente Carlos, que vai dar início ao programa Polícia em Notícia. Só lembrar você, ouvinte, que se caso você vier a não acompanhar os programas, né, você pode estar através do site, acessando o site da Rádio Sucesso, né, lá no link Notícias, você pode acompanhar os programas Polícia em Notícia, tá bom? Não só o de hoje, mas também os anteriores, tá certo? É só você estar acessando o nosso site, você assiste o vídeo do programa no YouTube, tá bom? O link vai redirecionar você para o YouTube, tá certo? Tenente Carlos, muito bom dia para o senhor. Bom dia, Anderson Fará, bom dia, ouvintes da Rádio Sucesso. Fim de semana, esses 2 últimos dias, tranquilo, não tivemos muitas ocorrências, apenas alguns registros corriqueiros. Começando aqui no dia 18, 11 horas e 25 minutos, os militares foram acionados na fazenda Irmandade, onde, segundo o solicitante, havia uma máquina, patrulha, fazendo serviço de terraplanagem em seu terreno sem autorização. No local, os militares contactaram com o operador da máquina, informando que o mesmo não poderia continuar o serviço sem autorização do proprietário do terreno. O operador da máquina informou que o proprietário de um terreno vizinho tinha solicitado o seu serviço para efetuar um desnível no terreno dele e teria que avançar no terreno do solicitante. Ele cessou aquele serviço, sendo o solicitante orientado. E teve até que remover a cerca para fazer o serviço. Cabo Volta e o soldado Neto que atenderam a sua ocorrência. Às 11 horas e 30, ainda do dia 18, o solicitante compareceu no quartel alegando que presta assistência técnica em telefones celulares. E em data pretérita, em data antiga, consertou o aparelho de uma mulher, sendo necessário trocar a carcaça do telefone. E na data dia 18, a mulher foi até na sua loja, situada na rua Expedicionário, passando a caluniá-lo, falando que ele tinha trocado a carcaça, tinha furtado, colocado outro, causando escândalo e perturbando as pessoas que ali estavam presentes. Fato registrado pelo Cabo Volta. Já na data de ontem, às 10 horas e 20 minutos, dia 19, a vítima, um senhor de 73 anos de idade, compareceu no quartel, alegando que reside na rua Antônio Chaves, e 2 indivíduos, conhecidos como Stallone e Baianin, arrombaram a porta de sua residência e furtaram um rádio portátil pequeno e R$ 29,00 em dinheiro. O fato foi registrado pelo Cabo Volta. Às 12 horas e 20 minutos, ainda do dia ontem, os militares foram acionados na rua José Augusto Chaves, na loja Ponto X, onde, segundo o solicitante, o mesmo estava na referida loja, na Lan House, utilizando computadores. Logo a seguir, deslocou para uma agência bancária e, quando ele estava na agência, ele notou a falta de sua carteira. Ele retornou lá para a Lan House, na referida local, e a carteira estava caída no chão e ele notou a falta de R$ 220,00 em dinheiro que estava no interior da carteira. Não tem como, ele não suspeita de ninguém e também não tem câmera no estabelecimento para que pudesse visualizar alguém encontrando essa carteira. A gente orienta a ter mais cautela contra esse tipo de situação para que a gente evite ter uma perda como essa desse cidadão. Cabo Nel, soldado Renan, atendeu essa ocorrência. Fechando a resenha, às 14 horas de ontem, um acidente de trânsito na Avenida Armando Franco, um aborramento envolvendo um Ford Fiesta de cor preta e um Peugeot 206 de cor prata. Não houve vítimas e houve acordo verbal entre os condutores. Cabo Nel, soldado Renan, atenderam essa ocorrência. Nas cidades vizinhas também não tivemos registro. Tem uma situação que tem causado muitas solicitações referente a golpes em telefones. São golpes, as pessoas ficam bem orientadas. Às vezes utilizam o SBT, programa do Faustão, falando que a pessoa ganhou alguma coisa e pede para retornar a ligação para um determinado local. Então a gente fica atento contra esse aspecto, que isso é golpe. Um outro aspecto que a gente vai estar falando é sobre a condução de ciclomotores. Infelizmente, às vezes havia uma certa, não é conivência, às vezes tanta coisa que às vezes a Polícia Militar, ela deixou às vezes passar desapercebido, e hoje a gente vai estar orientando as pessoas que têm essas bicicletas motorizadas, que está tudo legal, certo? A gente vai começar a fiscalizar a partir da semana seguinte, vamos dar oportunidade para quem tem, não mais tem que legalizar. O que consta no Código de Trânsito? Ciclomotor, veículos de 2 rodas ou 3,
provido de motor de combustão interna, cuja cilindrada não exceda 50 centímetros cúbicos e cuja velocidade máxima não exceda a 50 km por hora, com limite máximo de carga de 140 kg, incluindo aí o passageiro e condutor. Então, o ciclomotor, ele está no Código de Trânsito. O cidadão, para conduzir um ciclomotor, ele tem que ter autorização para conduzir ciclomotor, ACC. É um documento similar à carteira de habilitação. Ele tem que ter esse documento. Então, e o veículo ele tem que estar devidamente, ele tem que estar com numeração de chassi, ele tem que ter placa traseira, que é um dos requisitos que a obtenção da ACC, falando sobre a autorização para conduzir ciclomotores, ela está no artigo 2º, no caso aqui da resolução 168, de 14 de dezembro de 2004, parágrafo 4º. Então, é obrigatório o documento de habilitação para conduzir ciclomotores, é o ACC. Então, não existe aquele mito, né? Eu não preciso de carteira para conduzir abaixo de 50 cilindradas. O ciclomotor, o artigo 54 do Código de Trânsito, ele fala o seguinte: os condutores de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão circular nas vias utilizando capacete de segurança com viseira ou óculos protetores, segurando no guidão com as duas mãos, usando vestuário de proteção de acordo com as especificações. Isso também, para o caso de capacete, também é para o passageiro. Crianças abaixo de 7 anos não podem ser conduzidas em motocicletas. E também inclui aqui os ciclomotores e, no caso, o veículo também movido a eletricidade. Então, a motocicleta, a gente tem visto às vezes, alguns pais com responsabilidade tamanha, levado crianças, a gente tem advertido, só que a gente vai agir agora de forma repressiva, levando crianças menores de 7 anos na moto. Não pode, certo? O capacete, a partir de 7 anos pode, antes de 7 anos não pode. Então, o veículo ciclomotor, ele tem que ter espelho retrovisor, farol dianteiro, lanterna, velocímetro, buzina, dispositivos de controle de ruído, que é, no caso, o escapamento. Ele tem que ter todos os equipamentos de uma motocicleta, certo? Então, as pessoas que têm esse tipo de veículo, esses ciclomotores, legalizem. O veículo tem que estar identificado obrigatoriamente os caracteres, gravados no chassi ou no monobloco, de acordo com as especificações do CONTRAN, será identificado externamente por meio de placas traseiras. Isso aí está no artigo 114 e 115 do CONTRAN, certo? Então não é invenção, na resolução 231. Então a pessoa que tem esses ciclomotores, a partir da semana que vem, vamos estar agindo de forma repressiva. Então não andem, porque não tem como a gente ter um limite de velocidade. Então o veículo é acima de 50, só que o pessoal tem imprimido uma velocidade acima e a gente às vezes coloca em risco a segurança deles próprios e de terceiros, de pedestres. Então a gente vai estar agindo de forma repressiva para evitar, incluindo com o ciclomotor, de acordo com o artigo 57 do mesmo código, ele não pode circular em vias de trânsito rápido, no caso rodovias, certo? Apenas em vias locais, em vias urbanas. Tem várias notificações no qual o condutor do ciclomotor pode ser enquadrado, junto bem como ao condutor de motocicleta. Aqui no caso o artigo 244, item 1 do Código de Trânsito Brasileiro, ele fala conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor sem o capacete. Inclui o ciclomotor. Então, o condutor de ciclomotor, no caso dessas bicicletas motorizadas, elas têm que ter o capacete e ter todos os equipamentos, retrovisor, seta, tem que ter tudo funcionando. Então, tem muitas irregularidades, tem sido detectado, então, nós vamos agir a partir da próxima semana. As pessoas têm até o fim dessa semana para regularizar. Agora, a autorização para conduzir ciclomotores procura o DETRAN, no caso aqui é a Polícia Civil. Tá, então tem que ter essa autorização. Como eu disse aqui, aquele mito de abaixo de 50 cilindradas não precisa de carteira, isso não existe. Tem que ter a ACC que se chama, então. É autorização para conduzir ciclomotor. Na verdade, é um documento similar à Carteira Nacional de Habilitação. Que o gasto que você vai ter para tirar o ACC, você tem que passar por um psicotécnico, praticamente quase que idêntico. Então, acho que quase que você tem que tirar uma carteira de moto seria mais viável, certo? Mas procura o órgão de trânsito, no caso a Polícia Civil, para se informar. Desde que a gente está orientando, a partir da próxima semana, a gente vai ter mais um programa para que a gente também volte a
falar sobre esse assunto. Qualquer dúvida, pode estar ligando para o 90 que a gente estará repassando qualquer informação. Muito bem. Bom, Tenente, podemos passar aqui para as perguntas? Só tenho aqui 2 perguntas que foram feitas. Um ouvinte gostaria de saber o seguinte: em qual local, qual local ela deve procurar, porque ela renovou a carteira e veio com dados errados na carteira de habilitação, né? A assinatura dela veio com a assinatura de solteira, de quando ela era solteira, e não a assinatura de quando ela se casou, como deve ser. Então, houve um erro aí na carteira dela. Ela está querendo saber qual local ela deve procurar para estar solucionando esse erro aí na carteira de habilitação dela. Todo documento procurar o órgão expedidor. Ela procura, no caso, o órgão expedidor, no caso, a Polícia Civil. Ela procura a Polícia Civil, que o Detran está sobre a jurisdição da Polícia Civil. Então, ela procura, no caso aqui em Bambuí, pode procurar a Polícia Civil, né? O pessoal todo mundo sabe onde que fica, e eles vão estar informando todas as dúvidas do ouvinte, certo? Agora, quanto ao aspecto de assinatura, esse detalhe também ela vai ser orientada também lá na Polícia Civil. Um ouvinte pergunta o seguinte: gostaria de perguntar ao tenente. Fiz uma viagem para BH em uma van. Saímos às 2 horas da madrugada. Observei que a van não possuía faróis alto. O motorista passou o maior aperto. Então, eu gostaria de saber, se acontecer um acidente, quem é o responsável? O farol alto, no caso, o detalhe a pessoa não é obrigatória em si, é apenas o farol. Qual cruzar veículo, você tem que estar com o farol baixo. Essa que é a exigência, certo? Agora, farol alto apenas evitar você não ter nenhum veículo à sua frente, você tem uma visualização um pouco mais adiante, certo? Ser um equipamento que tem que ser de uso obrigatório, o veículo tem que estar utilizando. Então é bom que você, antes de fazer uma viagem, verifique esses aspectos de segurança. Equipamentos são outros também, extintor, luz de seta, isso aí, você fazer uma ultrapassagem, você faça, no caso, sinalize, né, para que você efetue uma ultrapassagem. Então, é bom que a pessoa verifique todos esses equipamentos de uso obrigatório antes de sair para uma viagem. Muito bem, essas foram as perguntas do programa de hoje. Quero agradecer a presença do senhor e as informações também. Tá certo? Perfeitamente, até sexta-feira, se Deus quiser. Ok, até o próximo programa então. 10h22 na Sucesso. Esse foi o programa Polícia em Notícia desta quarta-feira, 20 de junho de 2012. Você ouviu Polícia em Notícia. Oferecimento CEMIG, a melhor energia do Brasil.